Minha diretoria, boas e más notícias para o torcedor do Vasco. 3-3 contra o Melgar, um resultado que não é ruim, jogando na altitude, fora de casa, estreia da Copa Sul-Americana e tal. Se você olhar o resultado friamente, não é um resultado ruim. Se você assistir o jogo, você tá puto pra cacete. Por quê? Porque o Vasco hoje fez 3-1, teve o jogo nas mãos e permitiu que o adversário simplesmente revertesse o resultado de uma maneira meio, né, não precisava, era só tocar a bola, atrasar o jogo e tal. E o Vasco não soube fazer. O Vasco é um time muito pouco malandro, entre aspas. Claro que tem o cansaço do final do jogo, a altitude, o Melgar cruzou 65 bolas na área do Vasco, o PVC estava falando no jogo, foram 60 e poucos cruzamentos, né? O Melgar teve a bola o jogo inteiro, foram 66 ou 67% de posse de bola do Melgar, 18 escanteios pro Melgar, nenhum pro Vasco, um negócio desse tipo. Então, assim, não é um massacre de oportunidades de gol criadas o tempo inteiro, mas o Melgar foi o dono do jogo, teve a bola o tempo inteiro, e o Vasco teve seus lampejos. O Vasco faz o gol com muito no começo do jogo, se não me engano, 2, 3 minutos, uma linda jogada do Coutinho, que faz um giro em cima do volante e bate de fora da área brilhantemente, daquele jeito que é o que ele melhor sabe fazer e tem feito pouco no Vasco. E a boa notícia pro vascaíno é que o Coutinho voltou, o Coutinho estreou. É a primeira vez que o Coutinho faz pelo Vasco aquilo que ele foi contratado para fazer. O que ele foi contratado para fazer? Ser brilhante. Ele não vai pegar na bola o jogo inteiro, não vai participar o jogo inteiro, não, mas o Coutinho foi contratado pelo Vasco para pegar alguns jogos como esse, e hoje, por exemplo, o ponto que o Vasco arrumou lá, e poderiam ter sido 3, mas foi 1, foi dado pelo Coutinho. O Vasco não jogou bola para ganhar, pelo contrário, jogou bola para perder, mas o Coutinho sozinho, no primeiro lance que ele faz o gol, e depois que eles empatam, o Vasco ainda consegue, numa jogada totalmente brilhante do Coutinho, né? Ele faz como é que eu vou chamar aquilo? Aquilo não é nem um passe, nem um cruzamento, ele dá o gol pro Verratti, ele pega a bola e num toque de bola de 3 dedos ele bota o Verratti na cara do gol e o Vasco consegue fazer 2-0. Então 2 toques na bola do Coutinho, 2 toques geniais que o Coutinho vai lá e faz 2 gols pro Vasco. Pronto, o Verratti fez o gol, né, evidentemente, mas o Coutinho dá 2 gols pro Vasco. Pronto, é pra isso que você foi contratado, pra ser diferente, pra pegar a bola e resolver jogo. Hoje, o Coutinho resolveu o jogo. Então, muito bem-vindo ao Vasco, Coutinho, ao futebol brasileiro. Quem sabe aí, né, não se recupera, tem 33 anos, de repente até possa servir a seleção de novo uma hora. Hoje, o Coutinho foi o Coutinho do Vasco. Não porque vai brilhar o jogo inteiro, pegar na bola o jogo inteiro, ser extremamente participativo, combativo, não é isso. O Vasco contratou o Coutinho sabendo que ele tem algumas limitações, que a gente não sabe se é física, psicológica, não sei o que é, mas o Coutinho não joga há muitos anos, e para isso, pegue 2, 3 bolas no jogo e decida o jogo. Foi isso que ele fez. Mas o resto do time do Vasco precisa se ajudar um pouquinho também, né? Ah, Rica, mas o treinador do Vasco, Carille, recuou o time. Eu não concordo muito com essa teoria, não. Eu não concordo. Por que eu não concordo? Em que momento do jogo, o jogo não foi o que foi no final? Com o Melgar em cima do Vasco, jogando bola com a posse de bola e o Vasco tentando se defender. Isso foi o jogo inteiro. Então não é que assim, tava 3-1 pro Vasco, que o Vasco tava deitando em cima do Melgar. Não, isso não aconteceu. O Vasco achou lances em cima do Melgar e construiu o resultado dele, porque a defesa do Melgar é fraca e o Coutinho acertou 2 bolas foda. Mas o jogo sempre foi o Melgar com a bola, jogando bola para dentro da área do Vasco o jogo inteiro, e não mudou porra nenhuma. Então não é questão de você tirar um atacante, tirar um meio, colocar mais um volante, colocar isso ou aquilo, que nem foi necessariamente o caso, porque as alterações que ele fez foi quase todas 6 por meia dúzia, exceção feita a alteração do Coutinho pelo Tietê. Mas a alteração do Coutinho pelo Tietê é assim, cara, o Coutinho tá lá parado no jogo, não tá mais participando, não tá recebendo bola, nós estamos puxando contra-ataque, o Coutinho não é um jogador de contra-ataque, a não ser que ele venha atrás para jogar a bola pro contra-ataque, que não é o caso, pelo menos não hoje. E aí você coloca o Tietchan, que é um jogador com um pouco mais de marcação, mais vigor físico entrando no segundo tempo. Eu não vi alteração, absolutamente nenhuma alteração dele aqui, que tenha sido determinante. Você tira o Paulinho, coloca o Jair, jogadores mais ou menos da mesma posição. Você tira o Garré, coloca o Rayan. Você tira o Nuno e coloca o Adson. Ou seja, jogadores praticamente na mesma função. Então não, o Carille não foi ele que chamou o time dos caras e falou, vamos desistir, vamos jogar. Quando ele tira o Verratti para colocar um zagueiro antes do último gol, também não é isso que determina o gol do Vasco, o gol do Melgar. O gol do Melgar, ele se desenha por N motivos, mas não por causa disso. Ele botou um jogador alto dentro da defesa do Vasco e ainda assim o Vasco tomou um gol de cabeça. Então, mesmo com o reforço que ele colocou, porque a bola foi jogada muito inteligentemente pelo Melgar no segundo pau, atravessando onde está o bolo de jogadores altos e foi cair em cima do Piton. E o Piton não conseguiu subir com o atacante dos caras. E aí o cara fez o gol até constrangedoramente de cabeça em cima do Piton. Mas o Piton não é um jogador de cabeça. Então, né, foi inteligente o Melgar em jogar a bola naquela distância.
E não foi isso que determinou. Se o Verratti tivesse em campo e não o zagueiro, o que ia mudar? O Verratti ia fazer o quê? Não ia mudar porra nenhuma. Então não foi ele que chamou o time dos caras, etc. Eles ficaram em cima do Vasco a maior parte do jogo. O Vasco não foi um time que teve iniciativa. O Vasco foi reativo o tempo inteiro. Muitas vezes foi reativo erradamente, né? Não conseguiu entregar quando retomava a bola, não construía nada e tal. Então, se você recortar os lances individuais do Coutinho dos 2 primeiros gols do Vasco e o gol culposo do Verratti, que a bola bate nele, porque na verdade quem tira é o zagueiro, a bola bate no Verratti e entra. Se você excluir esse fator do jogo e colocar o que foi jogado pelos dois times, o Vasco hoje poderia ter tomado 2-0 hoje tranquilamente, 3-0, 3-1, e não seria nenhum absurdo pelo que foi apresentado em campo. Então, a má notícia é que o Vasco de novo joga uma partida completamente esquisita. A boa notícia é que o Coutinho parece ter estreado no Vasco e finalmente ter entendido, ou pelo menos hoje funcionou para aquilo que ele veio fazer. Mas a pior notícia de todos é a entrega do Vasco no final do jogo, porque mesmo que você não esteja jogando bem, que tenha altitude, que seu adversário esteja forte, etc., você tem que ter uma dose de malandragem, de catimba e de entender que, olha, cara, falta 4 minutos, 3 minutos para acabar o jogo. Tô ganhando na altitude, não tenho como correr, os caras estão em cima de mim. Não tem mais jogo, vou parar o jogo, vou rolar no chão, substituir, para no pau da bandeirinha. Se vira, meu irmão. Se os caras têm altitude, você tem que ter uma dose de alguma coisa extra para você também. Ah, Rica, você tá promovendo antijogo? Tô, faltando 4 minutos. Tô, meu irmão, desculpa, mas você tem que parar e ganhar o jogo. Né? Então, acho que o Vasco deu mole, mas não foram as alterações do Carille para mim que fizeram o Vasco dar mole. Esse é o jogo inteiro. Esse recorte final do jogo que machuca o vascaíno, ele é um recorte de um jogo inteiro que a gente está focando no final. O jogo inteiro foi isso, o Melgar com a bola, e o Vasco teve ali alguns momentos que foram absolutamente separados do jogo por qualidade individual, oportunismo do Verratti, o Coutinho e tal, mas não foi um jogo que o Vasco, toda vez que o Vasco vai, ele vai articulado para ataque, ele cria oportunidade. Não foi isso que aconteceu. Né? O que aconteceu foi um Verratti oportunista, um Coutinho criando e o Vasco se defendendo do Melgar a maior parte do tempo. Rica, quanto a altitude pode ter prejudicado nisso? São 2.000 e poucos metros, não é nenhuma altitude daquelas de 3.800 que você não consegue andar, mas tem uma altitude, tem uma diferença, né? Então, atrapalhou? Provavelmente. O Vasco poderia jogar mais do que isso e tal, mas botar na conta da altitude 100% da sua atuação, da sua falta de posse de bola, você pode até colocar. A falta de malandragem no final, de com 3-1 entregar um jogo desse ganho, aí não. Aí eu acho que com altitude ou sem altitude, as atitudes e não a altitude seriam as mesmas para evitar esse tipo de resultado. Mas pelo menos o Coutinho voltou.